Veja como trabalhar com alinhamento de textos e conteúdos nas células. Aqui nós temos uma tabela e se eu aumentar a altura dessa linha de cabeçalho, eu vou ter aqui algumas informações. Por exemplo, os textos estão alinhados ao centro, mas em relação à altura da linha. No menu Layout, quando você tem uma tabela selecionada, no menu Layout você tem um alinhamento, um grupo chamado alinhamento, onde você tem todos os alinhamentos aqui. Então, primeiro eu preciso selecionar o conjunto. Ou eu seleciono um conjunto de células, pode ser até aleatório, ou eu seleciono a linha toda, ou pode selecionar também toda a coluna. No caso aqui eu vou selecionar a linha, e a esta linha, que vai ser o cabeçalho, eu vou aplicar alinhamentos. Você pode alinhar a parte superior à esquerda, ao centro ou à direita, e assim como o rodapé, à direita, ao centro e à esquerda, e também na parte centralizada. Você pode centralizar todo o conteúdo. Normalmente aqui nos valores onde você tem preços, você alinha, a gente costuma alinhar à direita. Ou você pode também, se eu aumentar a largura dessa coluna, note que o preço da lista já passou a ser, já fazer parte de uma quebra de linha. Se eu aumentar a largura dessa coluna também, a próxima, que é o custo padrão, já tem outro alinhamento. Então, se eu aumentar um pouquinho mais a altura da linha e colocar centralizado, olha como é que vai ficar. Centralizei, alinhado à esquerda ou à direita, tanto no rodapé quanto no cabeçalho. Então eu vou colocar alinhado à direita e aí está. Se aqui no conteúdo, nome do produto, o que eu posso fazer para alinhar? Eu posso alinhar tanto texto como imagens. Já que nós estamos lidando com conteúdo de imagem, eu vou adicionar aqui uma imagem, vou pegar uma imagem que não seja muito grande, o Visual Studio. Ok, esse é o logotipo do Visual Studio. Se eu der um Enter e aumentar um pouquinho a largura, ou melhor, a altura da linha, ele está centralizado, mas como vale para toda a célula, não adianta eu selecionar apenas um bloco de texto ou a imagem. Eu tenho que selecionar a célula. Então aqui assim eu posso alinhar à esquerda, superior, centralizado. Então tudo que eu fizer nessa parte de alinhamento vale para o conteúdo da célula. Então, independente se for uma imagem ou apenas um texto. Aqui eu tenho o texto apenas. Vamos fazer com que essa linha seja dessa largura, dessa altura. E aqui eu vou adicionar a primeira célula, eu vou inserir uma célula à esquerda, uma coluna, inserir uma coluna à esquerda. E essa coluna eu vou marcar toda a minha coluna e vou adicionar um mesclar células. Olha só o que eu vou fazer. Aqui eu tenho um texto que eu vou digitar produtos promoção, e esse texto, deixa eu acertar o meu teclado, a este texto eu vou poder adicionar uma direção do texto. Então, já que eu tenho alinhamento, eu também tenho alinhamento em relação à direção do texto. Eu posso tanto colocar nesta posição, nesta, ou deixar nesta posição, que é o mais adequado para este caso. E aqui eu posso também aumentar a largura da coluna. Eu posso também selecionar o texto e posso ainda adicionar o que? Aumentar o tamanho do meu texto. Então, em relação a esta largura de célula, porque a minha célula, na verdade, ela pertence à primeira coluna. E aí sim eu posso, em Layout, trabalhar com... Note que ele já mudou a posição aqui, ó. Se for no horizontal, olha, os ícones ficam horizontal. Se eu colocar o texto na vertical, os ícones já ficam na vertical. E aqui é a mesma ideia. Você pode alinhar ao centro, à esquerda e à direita, tanto no rodapé quanto no topo. Então, nesse caso, eu vou colocar produto em promoção, vai ficar dessa forma. E o nosso texto fica exatamente posicionado nessa direção. Então, o trabalhar com alinhamento de células é muito importante. Você pode, inclusive, selecionar um bloco no meio do texto aqui e falar, não, essas daqui vão ser alinhadas à direita. Enfim, você pode aplicar tanto o alinhamento para o bloco inteiro ou para apenas um conjunto de células.